Alô, amigos, boa tarde. Como diz a dona Irã Barbosa, olha nós aqui outra vez. Teimosia no ar há mais de 35 anos, entrevistando o mundo político do Brasil, do Estado, mas, sobretudo, das regiões do Estado de São Paulo. E quando a gente fala em comunicação política, não é só entrevistar vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente, mas é para a gente aprender que, ao par disso, ao lado disso, ao largo disso, existe um setor na política que é a comunicação. E pior de tudo é que muito político não leva a sério. Acha que isso não resolve nada. Ainda bem que hoje nós estamos numa outra visão de políticos, mais jovens, mais cabeça aberta e procurando entender que a galinha bota o ovo e grita, a pata não. Por que vende mais o da galinha do que a da pata? Porque ela fala que botou e a pata esconde. Hoje eu vou conversar com um jornalista que, como eu, se especializou na área política, só que na comunicação estratégica. Muita gente ainda vai compreender que um dia vai ficar sabendo que a comunicação na política talvez seja a mais importante que exista. Aí nós vamos formar melhores políticos com uma visão mais ampla do que é importante para o ser que quer participar de uma campanha e se eleger algum dia. Eu conheci esse rapaz ainda mais jovem do que hoje, há 25 anos atrás, como professor de uma faculdade de comunicação em Campinas. De lá para cá, eu fui acompanhando a trajetória de vida pública dele. E ele só foi crescendo. E chegou aonde chegou, a ser disputado por muitas pessoas que entendem que a comunicação é importante. Eduardo Gurian, jornalista e que é, acima de tudo, meu amigo. E é com ele que eu faço o programa de hoje, especialmente para Ana, sua esposa, e para a filha, que é uma família linda. Du Gurian, boa tarde, Edu. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui e feliz ano novo. Boa tarde, amigo Elton. Como sempre, muito generoso nas palavras. Um feliz 2026 para você também, para toda a família, para todos que estão nos assistindo também. Um desejo de 2026 de muita paz, muito sucesso, muitos sonhos realizados. Muito obrigado pelas palavras, Elton. De fato, a gente já se conhece há muito tempo. Lembro muito bem quando eu te convidei para ir na faculdade, para falar com os nossos alunos. Foi uma noite muito prazerosa. Você pôde compartilhar essa experiência ampla que você tem na área de comunicação, na área da TV, há muito tempo. Você é um dos precursores dessa área em toda a nossa região. Eu posso, sem dúvida, dizer, Elton, que você é um dos que mais conhecem toda essa região de Campinas, Jundiaí, das cidades com detalhes. Você faz questão de estar presente, ver como as coisas acontecem, para poder levar até o público esse lado dos bastidores da informação que é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado pelo convite. E muitas vezes eu aprendi a conhecer a cidade através de você, da sua presença na cidade, fazendo com que prefeitos da região entendessem o valor da comunicação. Hoje, Edu, está mudando um pouco esse conceito? Elton, na verdade, o que está se ampliando é a forma como você deve levar a informação
para o público. Eu sou muito apaixonado pela área de comunicação, no muito que eu faço, tanto como professor, como jornalista, na área de comunicação estratégica, enfim, independente da cidade que a gente está atuando, a gente sempre faz isso com muito carinho. E nos 10 anos para cá, com os adventos das redes sociais e mais recentemente com a inteligência artificial, o que se deve e o que se tem procurado é se utilizar desses recursos tecnológicos para se ganhar tempo, mas a experiência, aquilo que você vivenciou, as gestões de crise que se colocaram durante o tempo, somado ao que você pode conseguir com as IAs para reduzir tempo, é o que hoje está se tendo de mais avançado e de mais utilização. A gente não pode querer substituir o ser humano pela inteligência artificial. Isso não é cabível. Mas você saber utilizá-la para ganhar tempo e para que você possa fazer prognósticos, evitando ruídos, evitando barulho, é o que hoje você tem com mais facilidade para poder atuar. Ô, Du, me diga uma coisa. A inteligência artificial, ela, de uma forma ou de outra, vai combater o lado ruim da internet, a fake news, não consegue. Olha, Elton, o que a gente tem que não podemos perder de vista é que qualquer inteligência artificial que você utiliza, seja os nomes mais comuns, Gemini, ChatGPT, você tem que identificar que ele traz para você respostas baseado em informações que já estão disponíveis na rede. E são informações que foram imputadas por pessoas. Claro que, notadamente, essas inteligências acabam fazendo alguma varredura e tentando não colocar como resposta aquilo que é fake news. Mas muitas vezes isso não é possível 100% de confiança. Tanto que todas elas, na parte de baixo, diz que cuidado com as informações, elas não são 100% confiáveis. Então, o combate à fake news ele tem que começar por cada um de nós. Na forma como a gente se coloca, na forma como a gente utiliza as redes, mesmo não sendo profissional de comunicação, nas postagens, nos stories, nos compartilhamentos de informações recebidas, tomar o cuidado de checar se aquilo de fato é uma verdade ou é um recorte de algo que chegou até nós. Até porque, Elton e colegas que nos ouvem, quando a gente fala de rede social, muitas vezes a gente tem que compreender que aquilo é um algoritmo de um software e que traz para a gente somente aquilo que está conectado ao nosso tipo de pensamento. Então, ela é uma bolha. Muitas vezes nos traz um recorte daquilo que nos é mais confortável. E muitas vezes não se traz todas as informações possíveis. Então, o combate à fake news, respondendo a tua pergunta, ela contribui, obviamente. As IAs, elas contribuem, mas não 100%. Até porque elas também são formatadas, são imputadas informações que estão vinculadas e estão disponíveis na rede. Que a IA é um apoio na comunicação se levada a sério? Sem dúvida, Elton. Ela reduz tempo. Mas a gente tem que nunca perder de vista que ela é uma ferramenta. Como um carro hoje é uma ferramenta para você deslocar de uma forma mais rápida de um ponto ao outro, que há 100 anos atrás não existia. O avião, mais rápido. Você utilizar um computador para você processar os seus dados, enfim, é uma ferramenta importante para você poder, de forma inteligente, conseguir ter acesso às informações de forma rápida, organizada, estratégica. Mas, para pontuar e para gerenciar isso tudo, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter um ser humano que tenha o que se coloca hoje, com uma fala muito fácil de colocar, o tal dos prompts. Ou seja, você tem que instruí-la de forma correta para que ela possa te trazer respostas. E essas respostas precisam ser analisadas dentro de um contexto de experiência, de análise, sem perder de vista que por trás de dados e números tem pessoas. E pessoas têm que ser sempre respeitadas e valorizadas. Você trabalhou em algumas prefeituras pequenas e grandes. E trabalhou também como secretário de comunicação em cidades importantes. E mais do que isso, também trabalhou
como jornalista de câmaras municipais, de assessores da presidência de câmaras municipais na região de Campinas, onde, se a gente pode mensurar, onde a inteligência artificial vai ser mais utilizada, no executivo ou no legislativo? Elton, eu posso dizer que tanto no executivo quanto no legislativo, o uso da inteligência artificial é muito importante e ela deve se tornar, se já não está se tornando, algo que de muito útil. Porque primeiro a gente tem que lembrar sempre que comunicação pública é o cumprimento de um artigo constitucional. O artigo 37 da Constituição deixa muito claro que é dever de todo agente público prestar contas daquilo que faz. Então, quando você, muito sabiamente, no início do programa, disse que a comunicação é um dos elementos mais importantes que tem na área pública, é porque através dela é que o agente público torna público e torna acessível as ações que ele está realizando, seja no executivo ou seja no legislativo, para a população. Através do voto, a população elegeu um prefeito, elegeu um vereador, elegeu um deputado, um governador, um presidente. Então é justo e legal, é um direito da população saber o que está sendo feito, saber onde está sendo aplicado os recursos públicos e acompanhar de forma intensa, se possível for até diária, o que está sendo feito na área pública, tanto no executivo quanto no legislativo. E a IA, ela pode favorecer e muito isso, agilizar os processos, fazer com que o vereador, por exemplo, consiga de forma rápida, unindo dados estatísticos, dados de pesquisa e usando a IA para ter respostas mais rápidas à população, aos questionamentos que estão sendo feitos, a construções de moções, projetos de lei, projetos de decreto legislativo. No caso da prefeitura, poder analisar um cenário de uma maneira mais rápida e prever o que pode acontecer em determinadas circunstâncias antes de se criar uma crise, como, por exemplo, através de aumentos de IPTU ou de falta de médicos em consultas na rede pública de saúde, ações que impactam a educação. Como esses dados estatísticos aliados à IA pode ser analisado para ajudar o gestor a tomar decisões antes que a população seja impactada. Porque o mais importante de tudo, e aí nós estamos falando aqui de uma questão ética, é você entender que a gestão pública ela tem sim um compromisso com o público em relação à prestação de serviços de qualidade. E a comunicação ela colabora com o gestor público nesse sentido, a ser analisado todos esses dados, dar uma resposta rápida e de qualidade. Deixa eu entrar aqui no YouTube, mandar um abraço para Ana Beatriz, para Luzia, que entraram aqui. E olha só que interessante. Jaime Cruz, grande Gurian, parabéns, Elton. Jaime Cruz foi prefeito de Vinhedo, mas não é só ele, não. Stanislau Steck, Gurian tem profundo conhecimento teórico, além de vasta experiência. Forte abraço. Felipe Jacober. O Stanislau, parabéns, Elton, pelo programa. Grande abraço, amigo Gurian, excelente profissional. O Steck foi prefeito de Louveira, onde você, tanto Vinhedo quanto Louveira, foi secretário de comunicação. Tá saudade, né? Elton, eu tenho que só agradecer. Eu tenho muita felicidade, tenho muita gratidão a Deus por ter trabalhado estar trabalhando em cidades como Vinhedo, Louveira, em Valinhos. Então foram tantas pessoas com quem a gente trabalhou, o Calu Donato, o sempre prefeito Milton Serafim, o Jaime Cruz, o Stanislau Steck, na Câmara Municipal com Paulo Monteiro, com a Dalva, com o Márcio Melli, presidente da Câmara de Vinhedo, com a prefeita Lucimara de Valinhos, enfim, tantas pessoas com quem a gente já trabalhou, o prefeito de Itatiba, o Douglas também, e cada um deles a gente aprende muito, a gente compartilha muitas experiências e aprende muito. Então eu quero deixar um abraço aqui em especial ao Jaime, que entrou em contato, um abração ao Jaime, um abração ao prefeito Stanislau, um abraço ao Felipe, que também trabalha conosco também, e um beijão para minha mãe, para a Luzia, e para minha
filha Bia. Eduardo, boa tarde, Eduardo. É o xará seu. Iasui, eu não sei se é isso. Priscila Correia, nossa companheira. Eduardo, como você enxerga o desafio profissional de comunicação nos tempos atuais, quando se exige que o comunicador desenvolva todas as competências e habilidades da área, ser editor, designer e etc. Priscila, um beijo para você. É verdade, Elton. Obrigado, Priscila, pelas palavras. O Coronel Eduardo também, da área de segurança, muito obrigado também por estar assistindo a gente. E, Elton, de fato, eu me formei em jornalismo pela PUC. E claro que se eu ficasse parado no tempo e focado apenas no que eu aprendi na faculdade, fatalmente talvez a gente não tivesse tendo essa conversa hoje. A gente tem que se aprimorar. E não é só na área de comunicação, é todas as áreas. Aprender de tudo, aprender a editar vídeo, no caso da comunicação, aprender a fazer análises estratégicas de política, aprender a usar a inteligência artificial, aprender a fazer gestão de redes. E claro que o mercado, muitas vezes, ele acaba sendo injusto, mas não é uma injustiça apenas para o profissional de comunicação. Todas as áreas, todo mundo tem que ter o seu espaço, buscar o seu espaço, criar seus laços de competência, de networking, de espaços para trabalho e conseguir, de fato, conseguir aquilo que lhe é mais cabível dentro da sua profissão, para a sua vida, para a sua família. E, de fato, não é fácil para ninguém, sempre é um desafio, mas a gente faz isso com muito carinho, muito amor, e a gente gosta muito do que a gente faz, e a gente vai se aprimorando sempre, e capacitar é aprender todo dia, a gente nunca está pronto, Elton. Agora uma pergunta lá de Araraquara, do Rodrigo Pierre. Boa tarde, Elton e Gurian. Como o Gurian vê a população se informando pelas redes sociais e a queda da leitura e do consumo dos jornais impressos? Rodrigo, de Araraquara. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. De fato, como pessoa que é formada em jornalismo, como eu sou, a gente fica muito triste. Não triste pelo fato de existir as redes sociais, não, em absoluto. O avanço tecnológico, a gente tem que conviver com ele, aprender e entender que ele é importante para tudo, para a vida, para a agilidade, como a gente acabou de falar, questão de tempo. Não, imagina, a vida de hoje, você tem um celular, no final da década de 90, quando o celular ainda estava começando, era difícil você, por exemplo, comunicar onde você estava, uma coisa simples, uma fala telefônica, não estou falando nem de mandar mensagem. Então é difícil você pensar como é que seria o mundo hoje sem esses artifícios, essas ferramentas tecnológicas. Agora, de fato, nós temos que ter o cuidado em relação à informação. E aí, obviamente, eu vou defender a nossa categoria de profissionais, como também eu defendo os médicos. Imagina você querer ser médico e não ter se formado em medicina, você querer ser advogado e não ser formado em direito. Então, como qualquer profissão, existem os bons e os maus, mas aqueles que são bons, aqueles que se dedicam, aqueles que estudam, aqueles que são éticos, são profissionais, temos que valorizar. E o profissional de comunicação ele tem esse compromisso de informar de forma correta, de forma imparcial, buscar os mais variados lados da informação para que a população possa seguir aquela informação e ter seus comentários, suas opiniões. E você se informar a partir de redes sociais, não sendo uma informação de caráter jornalístico, corre-se sim o risco de você estar compartilhando uma fake news, corre-se sim o risco de você estar compartilhando um comentário, uma opinião. Na área da comunicação, Elton, aqui rapidinho, não é para dar aula não, mas a comunicação ela tem várias vertentes. Você tem a área de jornalismo informativo, que é as informações, que é o que aconteceu, o fato em si, e você tem o jornalismo opinativo, sim, você tem o espaço da opinião, você tem o espaço do comentário. O cuidado que você tem que ter comentário é uma visão parcial de um fato, e o fato é a informação em si. Na verdade, a gente está perdendo aos poucos o jornal impresso. Eu lembro do meu pai, ainda vivo, que ele ia aqui no Pinguim toda tarde
tomar um chopinho, ia com 2 jornais dessa grossura, Folha de São Paulo e Estadão. Ele dizia para mim, filho, tem que ler 2 jornais, porque senão você fica com uma tendência só. Então, lia 2 jornais. Se ele ainda tivesse vivo, ele ia ficar muito triste com o desaparecimento do jornal impresso. Maria Aparecida Palota, mandando um abraço e boa tarde para o Eduardo Gurian também. A gente faz um intervalo, é rapidinho, mas volta já. Eu demorei, mas encontrei o plano de saúde que coube no meu bolso e estou muito feliz com ele. É o Plano Saúde e Beneficência. Se você, como eu, é idoso e ainda não tem, para nós tem o Espaço Vital Saúde. Dá uma olhada só na qualidade de atendimento que você terá ao chegar lá. Uma equipe altamente capacitada, gentil, no centro de Campinas. Para você que tem dúvidas sobre preço de plano de saúde, vou te passar esse recado. Ligue lá e tire dúvida. O código é 19, o número muito fácil. Até eu que sou idoso já decorei. 3500-1500. Plano Saúde e Beneficência. Esse eu assino embaixo. Conheça a Guitar Music Shop. Aqui a música está presente em cada detalhe. Uma loja familiar feita por apaixonados por instrumentos para apaixonados por música. Aqui você encontra guitarras, violões, teclados e muito mais, com atendimento próximo e dedicado. E o melhor, além da loja em Ribeirão Preto, entregamos para todo o Brasil com a mesma atenção e cuidado. Guitar Music Shop, sinta a música no som da emoção. Estamos de volta e ao vivo com Notícias em Debate desta tarde de 5 de janeiro, conversando com Eduardo Gurian, jornalista, companheiro, para quem a Ana Raquel manda uma boa tarde e um abraço para ele. Maria Aparecida, tive a satisfação de ter trabalhado com o Eduardo Gurian na Câmara Municipal de Valinhos, com quem aprendi muito sobre comunicação e a importância dos dados estatísticos na administração pública. A Maria trabalhou com você. Como é que é trabalhar com jovens jornalistas? Você, secretário, com experiência e contratando a prefeitura por concurso, jovens jornalistas. É mais fácil ou é mais complicado, Edu? Ô, Elton, vou responder sim. Eu quero só deixar um abraço para a Raquel, para a doutora Cida Palota. A doutora Cida Palota, Elton, é uma das mulheres, assim, dos que eu conheci aqui na região, que tem mais conhecimento na área da política e, sobretudo, em relação à valorização da mulher. Fica aqui meu abraço carinhoso para a doutora Cida, muito obrigado pelas palavras. E eu que tenho que dizer, doutora, que eu aprendi muito com a senhora. Elton, trabalhar com jovens eu amo, gosto muito. E vou te explicar por quê. A gente consegue ensinar e ao mesmo tempo aprender, claro, e tentar evitar com que eles caiam nos vícios, nos erros que são comuns nos jovens quando acabam, com o passar do tempo, não tendo uma certa orientação correta sobre a questão do profissional, a questão da ética profissional, da seriedade, e aí esses vícios são difíceis de tirar com o decorrer do tempo. E quando a pessoa acaba se formando, ou está em estágio, acaba entrando, tem uma garra muito grande, uma vontade muito grande, um idealismo muito grande, isso é muito bom, o olhar brilhante. Então é importante você aprender muito com essas pessoas, conseguir conduzir de forma que elas possam tirar o melhor delas. Então eu amo muito, sempre que posso, na área que eu atuo, gosto muito inclusive de efetivar estagiários no cargo
para que possa continuar trabalhando como jornalista. Fiz muito isso aqui em Vinhedo, em Louveira também, em Valinhos. Então é algo que a gente tem um prazer muito grande de fazer, porque contribui e a gente está sempre pronto para poder aprender e ensinar. Porque nesse mundo a gente não faz nada sozinho. É uma equipe de trabalho. Sempre é uma equipe. E a equipe muito bem conduzida. E como fala no futebol, né? A equipe está bem entrosada, o resultado sempre vai ser muito positivo. Quando você chega para um prefeito, você trabalhou com prefeitos eleitos pela primeira vez e com outros que foram eleitos. Quando você chega num prefeito para falar de gestão estratégica de comunicação, qual é a diferença de um novo eleito para o eleito? O prefeito que já está reeleito, Elton, pelo fato dele já ter passado por uma série de situações que acontecem, e é normal, de crises na gestão, ele acaba sendo mais receptivo a ouvir que é importante uma análise prévia, é importante entender o que está sendo dito na rua, nas redes, que a gente chama de escuta digital ou escuta social. Então é muito mais tranquilo um prefeito que já está no segundo ano, no terceiro, que é reeleito. O prefeito que entra pela primeira vez, sobretudo aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de se passar como vereador ou como presidente de Câmara e, portanto, não tem ainda conhecimento nada da gestão pública, e é normal isso, de fato fica um pouco difícil dele compreender o que é importante, o porquê é importante ele ouvir e ter acesso a esses dados e analisar de forma calma para poder, aí sim, tomar as suas decisões. O plano de governo, ele é feito naturalmente para ser colocado em prática. E a comunicação vem para contribuir para que ele possa ser colocado em prática de maneira correta, a população possa compreender e assim sendo, possa ter acesso a essas políticas que foram determinadas, valorizar e aprovar, por que não, aquilo que está sendo feito de forma correta. Um abraço para o pessoal da Capela FM. Eduardo Gurian, um excelente profissional. Capela é um bairro de Vinhedo, aliás, maior que a cidade. Rodrigo voltou aqui. Como o professor Gurian analisa a decisão do Supremo da não obrigatoriedade da graduação universitária em comunicação para exercer a profissão de jornalista? Elton, primeiro um abraço ao pessoal da Rádio Capela, em especial ao Adriano de Souza, um grande amigo que atua há muito tempo na rádio, excelente profissional também de comunicação. Um abraço, Adriano. Rodrigo, de fato, Eduardo, eu não concordo com essa decisão, embora respeito. Eu entendo que quando a gente passa pela faculdade, a gente está investindo, não a questão apenas financeira, mas investindo o nosso tempo para aprender, para construir conhecimento, até porque comunicação é uma profissão, o profissional de comunicação é uma profissão muito séria. Como o bisturi de um médico, se não for muito bem feito, pode matar uma pessoa, uma palavra também pode matar uma pessoa se mal colocada ou se colocada de forma incorreta. Então, pela seriedade que se tem da profissão, é que eu sim defendo muito a questão do diploma, não como reserva de mercado, em absoluto. Eu acredito que a competência ela tem que estar acima de qualquer diploma, mas a formação mínima necessária para você, então, ter a experiência e aprender é fundamental. Então, eu discordo muito, entendo que, sim, é importante, como qualquer profissão, que você possa ter, sim, inicialmente, ter que ter essa formação educacional, para daí, então, você mostrar o seu valor e aí, então, no mercado, fazer a seleção daqueles que são bons e daqueles que não são tão bons. Antes de encerrar, quero pedir para o Du ficar na linha, que eu quero o contato da doutora Cida. Vou fazer uma entrevista com ela. Já me aguçou a veia jornalística que você deu. Eduardo Gurian, muito obrigado pela entrevista. Que esse ano seja só de sucesso, como sempre. Um abraço para as meninas em casa
e que Deus o proteja. Muito obrigado, Elton, pela oportunidade. Agradeço a todos que entraram em contato. Aqueles que, porventura, não tenha visto ainda, vou responder. Muito obrigado. Desejo um ótimo 2026 para você, Elton, para toda a sua família. Minha filha está se formando esse ano em medicina veterinária, então eu estou um pai bem babão e bem feliz. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela presença aqui. E por hoje é só. Ótima tarde, se cuidem e viva a vida.